Estamos aqui na segunda temporada, mais uma vez, do É Sobre Estética. TDAH, você já ouviu falar? Sabe o que é? Conhece? Ele é um transtorno neurobiológico e hoje o assunto é... Antes, eu vou explicar para vocês que eles podem atingir homens, crianças e mulheres. Sim. E hoje vai ser especificamente voltado a vocês, mulheres. Vamos falar muitas coisas com a minha convidada de hoje, a Juliana Rocha, que é neuropsicopedagoga e vai bater um papo bem legal com a gente sobre isso. Muito obrigada, Juliana, por estar participando desse podcast comigo hoje, hein? Estou muito feliz. Eu que agradeço o carinho pelo meu trabalho, a confiança e mais uma vez aqui estarmos juntas, né? É uma honra receber você, além do que eu tenho certeza que muitas pessoas que sofrem, né? Ou então muitas pessoas que têm curiosidade de saber o que é o TDAH, né? Que muito se ouve falar, porém hoje a gente vai voltar diretamente às mulheres. E nesse nosso bate-papo, né, que vai ser super interessante, vai ser legal a gente mostrar para as mulheres que recursos que ela tem para amenizar esses sintomas, né? É claro que a Juliana Rocha vai explicar para a gente como funciona, né, Ju? Sim. Mas antes, Juliana, eu queria falar um pouquinho dos meus patrocinadores, que eu não posso deixar de falar. Com toda certeza, vamos lá. Bom, eu queria começar falando aqui da Fêmenos, a Fêmenos Dermocosméticos. Ela fica na Avenida Bernardino de Campos, número 18, conjunto 510. E assim, eu amo a Fêmenos de paixão. Trabalho com a Fêmenos desde que eu me formei. Antes de eu ser esteticista, eu já conhecia a Fêmenos. E assim, eu recomendo muito. São produtos de qualidade que fornecem, né, os produtos tanto para nós profissionais como para os clientes também. Então, assim, é um produto de confiança. Eu vejo muito resultado quando eu trabalho com esse dermocosmético, por isso eu indico. Então, assim, aqui eu sempre estou indicando e até os meus patrocinadores são pessoas que eu, assim, indico com confiança, né? De verdade. Porque, assim, já tem um bom tempo que a Fêmenos mostra cada vez mais a linha de... A tecnologia, né, vai avançando cada vez mais e eles acompanham isso. E o interessante, assim, que os tratamentos que eu faço, todo o skincare deles acompanham o tratamento. E aí o resultado fica muito mais eficiente, né? Além de toda a linha de protetores e sérums, e enfim, eu recomendo muito, gosto muito da Fêmenos. Então, queria falar da Delis. Não posso dizer... A Delis... Sônia, que fez meu cabelo hoje, meu cabelito. Aqui foi a Sônia que me produziu, que sempre está fazendo um penteado maravilhoso em mim. Olha, gente, elas têm mais de 40 anos de experiência. Não é um dia, nem um ano, nem dois. Sabe o que é 40? 40 anos, Sônia e Beth, sócias, juntos. É muito tempo, né? As clientes dela, ela tem cliente, Juliana, de tipo... mais de 20 anos, mais de 30 anos. E, ó, para vocês terem ideia, se uma cliente tem mais de 30 anos num local, é porque realmente é bom, né? Sim. Lá, quem faz as minhas luzes também é a Sônia. Ó, gente, que lindo. Ela faz umas luzes maravilhosas. E se você tem progressiva e está com medo de fazer luzes, pode ir que a Sônia resolve. É muito bom. Não poderia de falar também da Annie Cake, minha linda Rê. Cestas de café Annie Cake. Ela não só trabalha com cestas, mas também trabalha com vários tipos de mimos, né? Não necessariamente precisa ser cesta e não necessariamente precisa ser especificamente Dia das Mães. Você quer homenagear o seu namorado, uma amiga, o chefe. O chefe também, né? É bom homenagear o chefe. De vez em quando, sim. Homenagear o chefe. Quem você quiser, eu recomendo cestas da Annie Cake. Ela é muito caprichosa e não tem... Minha família, como eu digo, todo mundo lá em casa é Annie Cake.
não deixa de prestigiar ela. Você conhece, Com né? toda certeza, sim, sim, super recomendo. E é isso aí. E você que está querendo praticar atividade física, R4 Academia, fica lá na Conselheiro Nébias, em cima da Unimes. Eu indico muito, lugar super, assim, confortável. Uma higiene sem tamanho, sabe? E assim, além disso, os aparelhos são super modernos. É um ambiente que é bem arejado, é bem bacana. Além do atendimento, né? Que isso vale muito. Agora sim, que eu já falei de todo mundo, que é meu patrocinador, que eu amo. Vamos falar do nosso assunto? Vamos lá, Trentini. Muito bem. No começo eu comentei que o TDAH ele é um transtorno, né, que atinge homens, crianças e mulheres, né? E que especificamente hoje, Juliana, a gente ia falar sobre alguns recursos que podem amenizar esses sintomas, né? Sim. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse, né, para o pessoal que está nos assistindo, Sim. o que é o TDAH, né, de uma forma assim que eles possam primeiramente entender, né? O que é isso, né? Muita gente tem dúvida, né? Uhum. Então, o TDAH, ele é um transtorno, tá? Então, um transtorno significa que é uma desordem, tá? Uma desordem neurobiológica, tá? Então, não podemos chamar de doença, tá? Mas sim um transtorno, tá? E ocorre em diversas pessoas, né? Em crianças, ele é manifesto aí por volta aí acima dos 2 anos, já dá para identificar bem os sintomas, porém, eu tive um caso clássico, que meu filho recém-nascido, eu já notava sintomas do TDAH. No meu filho recém-nascido, né? Não dormia, mamava muito, né? Não tinha um espaço entre uma mamada e outra, então sempre muito afoito, né, na hora da alimentação, muito agito no sono. Então eu já identificava e mencionava ao pediatra que havia uma desordem, né? Uhum. E aí, dito e feito, com os 2, 3 anos começaram sintomas mais latejantes, mais fortes, tá? Então, normalmente, assim, crianças começa de cedo a manifestar, normalmente através da hiperatividade. Então, são hiperativos, aquela criança inquieta, que não para. Uhum. Né? O TDAH também ele vem arrolado, ele vem combinado com outros transtornos, que esses outros transtornos, eles são identificados mais adiante. Né? E não muito assim na infância. E quando são pessoas adultas, tá? No caso, como você disse, de homens e mulheres, uhum. Ocorre muito a hiperatividade mental. Por exemplo, a pessoa deita para dormir e aí o sono não vem, a mente não para. Ou às vezes até tá numa fase, tá descansando tal, e a mente fica aquele turbilhão. Tá? Ocorre que a hiperatividade não física, mas mental e a desatenção. Né? Eu escuto muito no consultório mulheres, né, que de repente colocam uma panela no fogo, aí vão fazer outra coisa e vão fazer outra e não concluem aquelas atividades, né, aqueles serviços que começou a fazer, aquelas tarefas domésticas que começaram a fazer. Seria uma pessoa que ela começa a fazer, ela não consegue fazer uma coisa só? Exato, a mente dela, exatamente, a mente dela é daquela forma. Então, consequentemente, a vida dela fica dessa mesma forma. E eles sofrem, né? Uhum. Eles sofrem, onde o transtorno aparece combinado com depressão, com crises fortes de ansiedade, ou seja, a TDAH não é brincadeira, precisa tratar. Tem que ser tratado. Como eu te falei, eu queria que você falasse assim, em relação às mulheres. Sim. Né? Geralmente, quais são os sintomas que elas apresentam? Sim. Né? E quais, na sua experiência, né, lá no seu consultório, quais são os sintomas e quais assim os tipos de queixas que elas mais relatam? Pontuam, sim. Muitas mulheres estão tendo diariamente, mulheres de diversas idades, tá? Moças, mulheres mais maduras como nós, senhoras, tá? E a queixa é a dificuldade com o foco. Né? A fácil distração na parte doméstica, né? Dos serviços domésticos em casa, não conseguir focar, começa a fazer várias coisas e não conclui. Muitas relatam sintomas na parte acadêmica. Tá? Então, tem déficit no aprendizado, acaba não aprendendo, acabam interrompendo cursos, começa uma faculdade, para,
né? E tem muitas que chegam em meu consultório que o sonho é concluir um curso, não consegue concluir um curso, não consegue ter foco. E não porque faz muitas coisas, porque o cérebro não consegue. É uma dificuldade no campo do foco, tá? Então, o TDAH, ele muitas vezes não aprende, ele não conclui, não por preguiça ou porque ele é um procrastinador, mas porque ele tem uma dificuldade, ele tem um transtorno, uma desordem neurológica, precisa ser tratado. Vou aproveitar e falar assim que para vocês, se vocês percebem, né, na mãe de vocês, Sim. na esposa, Interessante. isso é um fato que como é que a gente pode dizer? É um detalhe que a Juliana está falando aqui, que às vezes passa despercebido. Você vê a sua esposa numa situação dessa e não entende, ou a sua filha, a sua irmã, e acha que é normal. E não, existe o TDAH e não é brincadeira, né? É uma coisa que tem que ser tratada. Sim. Então, esses são alguns detalhes que apresentam, porque é tipo como a Juliana está falando. Eu conheço uma amiga minha que desistiu da faculdade, né, devido a esse problema. Então, ela estava indo super bem, mas chegou num momento que ela não conseguia ter essa atenção. E não é porque ela quer, é porque está com esse problema, né? E precisa ser tratado, precisa ser amenizado, né? Então, presta bem atenção. São detalhes, né? Que depois aqui a gente vai deixar os dados aqui da Ju, tudo direitinho, mas veja com carinho, né? Não desdenham, né? Sim, de certas sim, é sério. situações, porque é bem sério, né? Muito sério. E nessa situação, a gente fala muito nesses recursos que podem amenizar alguns sintomas, né? E como seria amenizar esse sintoma? Como seria? Que resposta tem essa atividade que vai dar para esse TDAH? O que ameniza? O que ameniza? Vamos lá. Primeiramente, precisa se ter o diagnóstico, tá? O diagnóstico, ele não é tão simples como, de repente, a gente vê... é impossível não falar. Alguns profissionais bateu o olho na criança e já laudar. Às vezes não é um TDAH, às vezes é um autismo, é um transtorno do espectro autista. Né? Às diferente. Vezes é diferente. Mas às vezes mas é parecido. Parecido, tem sintomas, né? Ou às vezes é combinado. Às vezes pode ser uma deficiência intelectual, tá? A questão da dificuldade para foco ali, combinado com dificuldade no aprendizado. Então, precisa-se de um diagnóstico bem acurado, bem assertivo, tá? Tem testes específicos. Exato, é onde eu vou chegar, tá? Legal. Então, assim, muitas mães, tá, acabam vindo em meu consultório com a criança já laudada, tá? Com laudo, às vezes, do neuropediatra, tá? Mas o correto é ter o laudo detalhado, claro, juntamente com o laudo do neuropediatra, até para que essa mãe venha cuidar das demandas dos direitos da criança, precisa ali, até porque tem o CRM sim. do profissional, precisa, mas é bom que a mãe tenha um laudo detalhado, tá? E aí, segundo a nossa legislação brasileira, graças a Deus, que capacitou, instaurou aí o profissional neuropsicopedagogo através da classificação brasileira de ocupações a avaliar. Então, nós, como neuropsicopedagogos, nós avaliamos, né, transtornos como TDAH e como autismo e qualquer tipo de transtornos neurológicos que interferem no aprendizado e no desenvolvimento pessoal, porque a gente vai ter sempre o olhar de desenvolver aquele ser humano, melhorar o desenvolvimento do ser humano. Né? Então, precisa ter avaliação detalhada. É importante que saiba o nível desse TDAH. E aí tem testes específicos, né? Exato, que diferencia cada transtorno. Isso, que são as escalas, tá? Então, quando o neuropediatra, normalmente, né, o neuropediatra, né, ou o médico neurologista recomenda encaminhamento de testes em escalas, nós temos as escalas. Né? No país, eu como neuropsicopedagoga, de acordo com a legislação, nós temos as escalas prontas para poder avaliar. E não é somente as escalas, tá? Nós temos que ter uma análise clínica também. O meu relatório, por exemplo, como eu falo pouco, eu sou tímida, né? E falo pouco,
Ela disse que é tímida, eu não acho, mas Eu tudo sou bem. envergonhada e falo Eu não pouco, acho. né? As pessoas falam que eu falo bem pouquinho, né? Então, normalmente, como eu falo muito, eu argumento muito com a minha mãe, né? A mãe ali que está diante de mim, que Aham, está em sofrimento, Clênia, né? claro. São mães que me procuram em sofrimento, então a primeira coisa que eu preciso fazer, tornar aquele ambiente, aquele setting, né? Aquele ambiente, aquela sala de atendimento, um local de conforto, para que Sim. essa mãe venha se sentir acolhida, porque ela chega achando que eu vou resolver o problema dela. Ah, meu filho vai ter um laudo detalhado, vou sair da senhora, vou no neuropediatra, vai medicar. Eu falei, não, agora começa o problema. Agora você vai identificar o que o seu filho tem. E digo como profissional, tenho 5 pós-graduações na saúde mental, né? E sou mãe também de uma criança Sim. neuroatípica. Eu sou uma mãe neuroatípica, não sou uma Aham. mãe comum. Então eu passo aquele conforto para que essa mãe venha a entender. Então, primeira coisa, o laudo detalhado. E as mulheres, né? As mulheres, elas também têm os testes, as escalas, então, não só as crianças, como as mulheres também. Sim. Tem que passar por São isso. específicas, né, São, Clênia? é outro tipo de teste, né? Isso, Mas isso. existe. Isso. Na minha casa, eu tenho um calhamaço assim, uma pasta, eu brinco, eu não ajudo o meio ambiente, porque é muito papel, né? Uhum. E a gente aplica, né, os formulários, né, muitas vezes online, muitas vezes em entrevista, tá? E é uma análise clínica. Como eu também sou psicanalista, foi minha primeira formação na saúde mental, há toda uma análise. Então, o jeito como cruza as pernas, como coloca a mão no rosto, como fala, eu preciso olhar, Nossa, entender. então ela já está me analisando, gente. Ah, você é maravilhosa. Meu Não Deus, já estou sendo precisa, analisada então. não, Depois você me dá nunca. o teste que deu aqui, tá? Para me Maravilhosa, saber como é que eu esbanjando tô. beleza. Depois a gente conversa particular, fora Imagine. das câmeras. Deixa eu te perguntar. A mulher que tem o TDAH, né? Sim. Ela. Então, vamos chegar agora no ponto para falar com o pessoal que está vendo a gente. Sim. O que ela pode fazer para amenizar como é que eu posso dizer? Essa sensação, né? Sim. Nós falamos, né? Primeiramente, o diagnóstico, Sim. avaliação detalhada, e aí o próximo passo para amenizar, para não perder o foco. Foco. É o foco. É Foco, que é assunto tão interessante foco. o assunto, gente, É que profundo. assim, a gente começa a falar e envolve muita coisa, né? Uma A gente demanda aqui quer grande. falar das mulheres, mas a gente sabe. Mas a gente vai ter mais podcasts, né, Juliana, poder para falar explorar. sobre só crianças, depois a gente falar sobre só Isso, homens, isso. né? Que Sim. vai ser bem bacana. E Muito, muita coisa muito. para a gente falar para as pessoas que necessitam e precisam, pessoal, precisam de conhecimento sobre os transtornos, Sim. né? E isso não é só tão importante, é para quem está sentindo, para quem vive com pessoas e às vezes até um relacionamento, marido e mulher, Sim. dentro de um casamento, passando por algumas situações em que o marido às vezes acha que a mulher é assim, é assado, e ela tem o transtorno. Então, assim, e saber lidar com isso, né? E para vocês, mulheres, que têm essas indicações, não, que eu posso dizer que não é indicação, que é sintomas. Sintomas. Que tem esses Sim, sintomas, você que está assistindo, que está vendo a gente aqui, começar a perceber, e é agora que a gente vai começar a falar para vocês o que é muito importante de fazer, né? Perfeito. Então, o primeiro passo é o diagnóstico, a avaliação Diagnóstico, detalhada. certo. Depois, na própria avaliação detalhada, juntamente com a análise médica, tá? Que é o segundo passo, né? A ida ao médico neurologista ou médico psiquiatra, são esses dois profissionais Sim. para ajudarem, para tratarem e finalizarem esse laudo, tá? Ela precisa fazer, muitas vezes, né? Dependendo do caso, a terapia medicamentosa, tá? Eu sou super a favor, tá? Muitas vezes tem pais e mães que chegam em meu consultório e falam, eu sou contra remédio. Eu falo, veja bem, é um remédio, é uma droga, não é um bolo com Coca-Cola. Tá? Tem um efeito colateral, pode dar até um efeito colateral
desagradável no filho, só que é um custo-benefício. Você vai ter aquela criança mais centrada, no caso, mulheres, né? Uma mulher mais centrada em casa, de repente mais calma. Às vezes tem profissional, médico, que acaba tratando ali uma ansiedade junto com o TDAH e essa pessoa acaba ficando mais suave, mais serena, tá? Então tem a parte medicamentosa, tá? Que é orientada para as mulheres, tá? Existem remédios naturais? Existem, mas às vezes, Clênia, a pessoa, a mulher, ela arrastou aquele transtorno a vida toda. Então não dá para colocar ali um fitoterápico para tratar um TDAH. Ela precisa realmente passar pelo profissional adequado e receber aquela medicação correta para tratar aquele transtorno no nível que está, tá? Sim. Então, muitas vezes é recomendado e a terapia assertiva, que chama intervenção, tá? Então, terapia é para gente que não tem laudo, tá? Por exemplo, eu não tenho laudo nenhum. Tá. Então, passaria por terapia, tá? Sim. Agora, meu filho, que é laudado com TDAH e mais 3 transtornos, um exemplo, tá? A psicóloga dele, trata ele com terapia de intervenção, que é uma terapia focada, interventiva. Então, a mulher com TDAH não é qualquer terapia para ela. Tem que ser um profissional que venha ter o manejo ali de trabalhar com o TDAH. Sim. Já é um outro tipo de... É diferenciado, Isso, muito né? diferenciado. É uma terapia voltada na dificuldade dela, tá? Porque ele vai ressaltar nela pontos positivos, tá? Vai sobressair os pontos positivos e as demandas ali, as dificuldades, vai trabalhar. O TDAH em mulheres, então, por exemplo, assim, não é igual para todas as mulheres. Não. É para mulheres, mas assim, uma mulher ela pode ser um pouco mais esquecida, Sim. a outra pode ter um déficit de concentração, Exato. a outra pode ser acelerada, Isso. né? E cada uma tem Precipitada. cada um tem um Sim. grau, Sim. E aí nesse caso vai ser terapias, recursos diferentes para cada uma, né? Por exemplo, você trabalha com acupuntura também, né? Sim. A acupuntura é um recurso que funciona bem? Essencial. A acupuntura, Clênia Trentini, ela é boa para tudo. Para todos os transtornos, para todas as doenças, patologias. E, claro, precisa ter um olhar clínico do acupunturista, né? E precisa ter o exame da pulsologia e a combinação dos pontos, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o vaso governador 23 e o vaso governador 24, que são pontos, né, que em combinação com outros pontos, normalmente nós tratamos o fígado na acupuntura, né? Canais que ficam no pé, tá? Nos Sim. pés. Fígado 1, fígado 2, Nossa. fígado 3, sim. É uma linha, né, de meridianos do fígado, combinados com outros canais meridianos. Claro, a gente vai identificar isso na pulsologia da artéria radial, né, aferindo o pulso do paciente. A gente consegue ter redução dos sintomas, sim, mas não é em uma única sessão, né? Recentemente eu recebo ligações, né, mensagens de pessoas, né, que se interessam em vir no meu consultório, tanto na Vila Mariana quanto aqui na Vila Matias, em Santos, e perguntam, né, eu falo, olha, um transtorno praticamente crônico, aí algo que vem arrastando ao longo dos anos e meses, não consegue. Claro, benefício em uma sessão? Tem, vai dormir melhor, vai se sentir mais aliviada, tal, mas precisa de uma mudança no estilo de vida. Quando a gente fala em acupuntura, em medicina chinesa, para tratar qualquer tipo de patologia, a gente precisa orientar essa pessoa, esse paciente, a ter uma mudança no estilo de vida. Não adianta fazer acupuntura, levantar e comer coxinha. E comer pizza, ficar comendo... Exato. Né? Inclusive, essa semana... Foi uma coincidência, né? Porque essa semana eu vi uma entrevista, não lembro qual canal, e estava falando sobre o estilo de vida, né? Sim. Que o estilo de vida que a gente tem, pessoal, não, às vezes a depressão, TDAH, não é somente o fator externo, né? Mas o fator interno também é importante. Porque o estilo de vida que eu falo é o tipo de alimentação, como você se alimenta, como você vive, como é o seu dia a dia. Sim. Isso
Tanto que você falou, o TDAH é um transtorno neurobiológico. Sim. Então, biológico. Então, mexe com toda a biologia, né? Sim. E quando você não se alimenta bem, o que acontece quando a gente não se alimenta bem? Inflama, né? A gente, quando tem muito excesso de açúcar, não é isso, Nossa, Juliana? é um veneno para o cérebro. O TDAH não pode ter consumo alto de açúcar. Na verdade, nenhum consumo de açúcar, né? Porque não presta para nada. E não o açúcar e outras, uma alimentação que não é saudável, não vai fazer bem, porque você vai ficar com uma inflamação, né? Interna. Isso aí já, né, se ouve falar muito e é realidade. Se você não está bem internamente, seu metabolismo não está funcionando corretamente, não está tendo troca metabólica, não está tendo muito açúcar no sangue, como você falou, que é um veneno, né? Então, isso influencia muito. Sim, a alimentação sim. tem essa parte da alimentação, quando você está fazendo o tratamento, assim, como é que funciona essa parte? Como é que é em geral, assim? Interessante a sua questão, tá, Clênia? É muito importante falar sobre alimentação, porque a gente é o que a gente come, né? E muitas pessoas falam essa frase, mas não tem noção, não tem dimensão, né, do que é saber comer. No meu consultório, eu não pergunto se o paciente come bem, porque ele vai responder automaticamente, sim, eu como bem. Eu pergunto, o que você come? Então, é diferente, né? Já é aquele choque. O que você come? Opa, eu vou ter que falar o que eu como, né? Então, a questão da alimentação, ela influencia, tá? O cérebro, ele tem que estar hidratado. Então, muita água. Muita água. Na verdade, não beber, né, de uma vez, mas o dia todo molhando a boca. O dia todo molhando a boca ali, coloca uma garrafinha, seca a garrafinha, vem com outra, tal, molhando a boca, molhando os órgãos, tá? A água, ela é o melhor carreador do mundo, do planeta. Ela serve para hidratar as vísceras, os órgãos, e o cérebro gosta de água, tá? Então, o TDAH, ele precisa de água, ele precisa de uma alimentação rica em minerais, tá? E falando em medicina chinesa, eu como sou casada com a medicina chinesa, você é casada amo, mesmo, né? realmente, você gosta. É muito gostoso, é uma cultura. É verdade, gente, conheço ela já há um tempo e realmente ela é casada com a medicina e é por isso que ela está aqui hoje, né? Porque ela tem muito que oferecer para a gente, muito que falar. E assim, a Juliana é uma pessoa que está aqui no nosso podcast, porque lá vai eu com aquele mesmo papo, né? Mas é que é de verdade. Então, assim, é uma pessoa que eu super indico que vocês, né, prestem muita atenção no que ela está informando para vocês, porque só tem a ganhar, né? Então, o papo de hoje, eu gostaria que vocês compartilhassem com o pessoal que vocês conhecem, com a família, porque é muito importante, gente, essa informação, assim, é essencial para a vida, né? Para a vida, né? Para todo mundo, né? E, Ju, continua o que você está falando, da medicina chinesa. Perfeito. Nossa, aí assina embaixo em tudo que você está falando, é uma parceria de Deus mesmo. Né? E é um grande prazer estar aqui, sim. O prazer é todo meu. E, Clênia, sobre a medicina chinesa, tá? O que a gente recomenda para o TDAH? Interessante isso. Se é um distúrbio do fígado, tá? Um excesso de calor no fígado, não esse calor que a gente sente, né? Mas calor que aquele órgão não está na devida temperatura. O sangue naquele órgão não corre da forma devida, tá? Então, ou é um sangue frio, na medicina chinesa a gente usa frio, quente, usa esses termos, né? Ou é muito quente, tá? Então, esse fígado está aquecido. A gente precisa estabilizar esse fígado. Em termos de alimentação, o que o fígado gosta na medicina chinesa, que é a dietoterapia chinesa? Ele gosta do verde escuro. Tá? Então, tudo que é verde escuro. As couve, a couve, ora pronobis, brócolis, a feira. Na feira está lá, parte da nossa cura está lá na feira. Estão todos lá na feirinha do mercado. Se puder fazer uma feira orgânica,
Glória a Deus, uma feira orgânica, né? Ótimo. Então, o verde escuro, ele vai entrar como um tônico no fígado, vai antioxidante, vai limpar esse fígado. Então, Clênia, o pessoal tá aí com esteatose hepática, não sabe que na feira tem um tônico poderoso para curar essa esteatose, junto com dieta, claro, alimentação saudável, com exercícios, com toda a parte de saúde mental ali em dia. Então, tantas coisas que a gente pode colher de benefício com a alimentação. E o TDAH eu pensaria no fígado. Eu pensaria em nutrir esse fígado, tá? Com o verde escuro. Aí, pessoal, manda um recado pro pessoal, olha para eles lá e fala bem para eles. Comam, se alimentem com muito verde. Com muito verde. O prato tem que ter ali, ser composto, né, por verduras, tá? De preferência as verdes escuras, tá? Que tem mais rica em nutrientes. E, se possível, o suco verde em jejum, tá? Que ele vai fazer ali o que chamam hoje de detox. Mas na época da minha avó, né, era o suco verde ali natural para poder trabalhar o ferro, né, os minerais aí que o corpo precisa. Então, penso nisso, uma alimentação sadia para poder tratar os sintomas. Juliana, agora deixa eu te falar uma coisa. As mulheres que têm TDAH, às vezes elas sentem essa sensação de desânimo. Acontece isso, muito desânimo. Depressivas, né? Não tem vontade de cuidar de si mesma. Acontece? Sim. Não querer ir para um salão, querer cuidar do seu corpo, sim, né? Mas, ao contrário dessa sensação de não querer cuidar de si, seria o contrário. Ela cuidando de si, que ainda se sente melhor ainda, né? Sim. Porque eu, né, creio que uma sessão de massagem, fazer uma massagem relaxante, num ambiente em que ela se sinta bem, confortável. Eu creio que o momento de uma massagem é um momento que é seu, um momento único, né? Sim. Além de fazer, né, um retorno fisiológico, né? Ele também tem aquele retorno de mente, né, do corpo, de você relaxar, você da respiração, e influi em vários fatores, né? Sim. E isso é um modo de amenizar o TDAH. A autoestima, a vaidade, o que você me diz disso, né? Olha, sim, Clênia, sendo mulher, vale a pena tudo. Porque as pacientes, né, que são laudadas com TDAH, às vezes, mulheres, elas acarretam muita depressão. Então, elas fazem sintomas depressivos, né? Porque elas se sentem inferiorizadas, né? Elas observam que outras mulheres conseguem desempenhar e elas não, ali não conseguem concluir cursos, né? Tem reclamações em casa do marido, tem problemas no serviço, no trabalho, então elas se sentem mal, tá? E aí, o que a gente orienta? Fazer as coisas que gosta, buscar coisas que tem prazer. Porque às vezes eu falo, faça o que você gosta, a pessoa não faz, né? Eu não sei do que eu gosto, é tanta tristeza que eu nem sei mais do que eu gosto. É verdade. Então busca, né? Conhece-te a ti mesmo, como diz o Sócrates, né? Nós temos que aplicar e nos conhecer. Às vezes eu quero conhecer o meu marido, quero saber como é que ele é, mas eu não me conheço. Eu não me conheço, né? Então, tem que se conhecer e saber o que você gosta. Dia desses eu ia dormir. E aí eu falei, eu vou passar um produto no meu cabelo. Vamos fazer uma experiência, vamos ver no que vai dar. E por quê? Eu estava cansada, mas eu busquei passar um produto no meu cabelo porque eu gosto de mexer no meu cabelo. E a gente fica bem. Qual é a mulher que não fica feliz olhar no espelho e o cabelinho estar em ordem, tá né? Bonita. Então, buscar se conhecer e saber como funciona o seu corpo. E um tratamento estético, oriento aqui vocês, encaminho, recomendo aqui Clênia Trentini, com a clínica aqui na Baixada Santista, na Vila Matias, um consultório, uma clínica divina, é muito importante, alinhada, tá? Com alimentação saudável, com os tratamentos da saúde, medicamentoso, terapia com psicólogo. Eu costumo falar, né? Assim, vocês, né, mulheres, se vocês estão sentindo, né, aquele desânimo, sabe? Cuidar a estética não é só essa beleza exterior de
física, mas é muito mais além. Você ter um momento, eu sempre falo isso, um momento só seu. Quando eu falo isso, um momento seu, é um momento que você vai de encontro com você mesmo. Então, quando você está tratando uma pele, fazendo uma limpeza de pele, seja comigo, seja com uma profissional da área da estética, quando você está naquele momento seu, você começa a se encontrar e perceber, porque é gostoso você levantar, tá com uma pele mais macia, ou tá com uma pele hidratada, ou teve aquele momento que você deitou numa maca e ficou aquela 1 horinha de sessão cuidando de você, né? Isso é muito importante, isso faz bem para o espírito, né? Para o corpo. Muito. E é um recurso também que eu acho que entra como uma forma de terapia. A estética, né? Aumentar a autoestima, né? Na reportagem que eu te falei que eu vi essa semana, justamente como está falando da alimentação, né? Sim. Que a alimentação influencia muito e você acaba não se alimentando corretamente. Sim. Uma alimentação que não é saudável e ela, por inflamar seu corpo e acontecer algumas dos sintomas que a Juliana já falou, né, Sim. Ju? Esses sintomas, eles mexem com o metabolismo do seu corpo e você acaba se desanimando, né? Sim. Se desanima e acaba não tendo realmente vontade de fazer coisas diferentes. Então, tudo é disciplina. Então, a partir do momento que você começa a se alimentar melhor e limpar o seu organismo, como você falou, o verde, o fígado, né? Sim. O fígado gosta de verde. Começa a mudar o seu estilo de vida. E a mudar o seu estilo de vida não é só na alimentação, mas a mudar o seu estilo de vida, nos seus hábitos, a cuidar de você, a cuidar do seu cabelo, a cuidar... como a Juliana falou, foi em casa, colocou um creme, aí num salão, começar uma academia. Você vai percebendo que o teu fator externo e o fator interno, eles começam a mudar. Sim, sim. E aí, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer assim, que isso é um tipo de recurso que é isso que a gente está falando, que vai começar a dar um retorno no seu sintoma do teu TDAH, porque vai mudando internamente o teu organismo, vai mudando a tua forma de se ver, e isso mexe com a tua cabeça, né? Sim. Mexe com a tua cabeça e isso ajuda a amenizar alguns sintomas que você possa ter. Por exemplo, se uma mulher, né, que é o nosso assunto de hoje, fica deitada na sua maca, fazendo acupuntura, ou na maca de uma profissional da estética, fazendo uma massagem, um tratamento corporal, aquele momento já está desacelerando aquele ritmo que você tem. Sim, totalmente. Porque você sai do seu mundo, da correria do dia a dia e está num lugar, num ambiente completamente diferente daquilo que você está acostumada. E é aquele momentinho que você para e, creio eu, né, que o teu sistema neurológico, tudo isso começa a funcionar de uma maneira diferente, mais as outras recomendações que a Juliana falou, né? Que o começo de tudo isso, sempre, como você disse, é o laudo, né? É o diagnóstico, É o né? diagnóstico. Tem que ter o diagnóstico, porque os transtornos são parecidos, tá? E muitas vezes combinados entre si. Então, o principal é o diagnóstico. E assim, o que eu digo como profissional, fica triste, é que às vezes a mãe acha caro, mas quando você vai ver, a criança tem um iPhone, a criança tem um Nike Shox. Você está entendendo? Então, acaba se priorizando aquilo que é supérfluo, aquilo que não nutre. Tá? A gente entende que a gente deve fazer o desejo de um filho, sim, mas quando se fala em doença, em saúde mental, a gravidade, Clênia, é que os transtornos, eles mudam, eles migram. Tá? Então, um autismo pode virar uma esquizofrenia, dependendo, claro, do paciente e do quadro clínico, sim. Então, um quadro de um TDAH pode virar um TDAH severo. Pode, de repente, mais adiante, ter sintomas de transtorno afetivo bipolar. Tá? Então, não dá, é claro, é todo paciente que ocorre isso? Não. Mas, em alguns casos, sim.
Tá? Então, o ideal é o quanto antes, tá? Estamos aqui trazendo para a questão de mulheres, tá? É você, mulher, que tem esse sintoma, né? Que tem sintomas de esquecimento, falta de foco, distração, não consegue concluir cursos, busque uma avaliação, busque um diagnóstico, porque isso é saúde, né? Exatamente. Vai ter dias melhores. E assim, o que a gente está passando aqui para o pessoal, assim, que existem esses sintomas que muitas pessoas acham que são sintomas que não sabiam até então que poderia ser um TDAH, acham que você é muito ansiosa, nossa, quer fazer tudo ao mesmo tempo, por quê? Nossa, você não consegue fazer uma... A gente recebe muitas críticas, né? Das pessoas, né? E importante disso que agora, como eu falei anteriormente aqui, quando a gente estava conversando, que as pessoas que vivem com outras pessoas que são, né, que são dessa maneira, vão perceber que é algo a mais. Mas que como a gente está falando aqui, qual o recurso que ameniza? É claro que a gente está falando que se você tem um TDAH e se você já sabe que você tem, que quando você está fazendo uma terapia, uma quiropraxia, uma acupuntura, uma estética, não, vou fazer 10 sessões de corporal, de facial, massagem, vou começar... Isso ajuda você a diminuir essa sensação de que, sabe, de depressão, de ansiedade. É importante que você procure se ajudar também, né? Sim. Que a pessoa, porque tem pessoas que sabem que tem também, não tem, Juliana? Sim. Pessoas que sabem que tem o TDAH e ela fala, eu tenho TDAH. Não, mas eu sofro TDAH. Mas procura mudar a sua disciplina, procura mudar o seu ritmo. Se esconde atrás do transtorno. Exatamente, se esconde atrás disso, não. Procura fazer uma coisa que você gosta. Por exemplo, se eu tenho, eu faço tanta coisa que eu gosto que talvez não tenha sintoma porque você está fazendo algo que você gosta. Sim. Então, quando você procura algo que você se sente bem ou que você gosta, vai minimizar aquilo que você está sentindo, né? Então, isso é importante. A quiropraxia, como é que a quiropraxia trabalha, né? Fala pra gente, sim, que é bem bacana. Uma das áreas que eu atendo, né? Que eu abri um pouquinho. Eu sou profissional da saúde mental e também, né, da Você parte... nasceu no Japão. Ou na China, não sei. Um olhinho meio puxadinho. Mas eu aprecio muito essa cultura, né? A China, enquanto civilização, né, nos ensinaram muito, né? Deixaram muitas coisas datadas e não datadas aí para 8.000 anos para trás, né? Pode isso. E a quiropraxia japonesa, tá? Agora falando aqui de medicina oriental, a parte japonesa, ela ela vai realinhar o esqueleto. Tá? Então, tem transtornos psíquicos que vêm por causa do desalinhamento corporal. Tá? Então, é importante. Nossa, isso eu não sabia. Sim, é importante estar com o esqueleto alinhado. Assim? Como é isso? Olha, má postura, dificuldade com o sono, às vezes o assento que a pessoa fica no trabalho, não cuida das costas, né? A falta de uma alimentação saudável, exercícios de forma inadequada. Quantas pessoas às vezes treinam em casa, sem supervisão, né, de um profissional, que é o profissional de educação física, né? Acaba tendo problemas. Então, há ali o desalinhamento postural. A quiropraxia, ela é excelente para isso. E aí esse desalinhamento, ele influencia na saúde mental muito. Na saúde mental. Muito, muito. Porque aí, além das dores, mesmo sem dores, ele acaba influenciando. Eu vou falar, você vai dar risada, mas quando eu era pequenininha, a minha mãe, eu lembro que... minha mãe era uma mulher assim muito crédula, né, em muitas coisas. E às vezes quando a criança estava, ou eu, meu irmão, ou algum priminho assim, enjoadinho, a criança chorando muito, meio tristinha, amuada, né? Então ela dizia que estava com a espinhela caída. Né? Eu já escutei. E era isso, na verdade, eu levava até que depois, quando eu me formei quiropraxista, as manobras que a gente fazia, eu dei tanta risada. Eu falei, mas a benzedeira fazia igual, né? Que pegava, que ia ser igualzinho. Olha só. E, na verdade, isso é espinhela caída.
vida. Quando a gente era Olha, pequena. falava né? mesmo. Isso, Minha mãe tinha dizia. muito. E aí levava, porque estava com bucho virado. É Né? isso, bucho virado. Então, olha só, a Clênia é do meu tempo, então a gente... falava, e era isso, né? Na realidade, era um desalinhamento postural. Desalinhamento postural da criança. Então, fazia a criança ficar chorosa, sem comer, às vezes cocô mole, vomitava, né? A gente é mãe, né? Então, a gente sabe. Então, era um desalinhamento postural na criança. E, na época, as senhoras, né, que vamos chamar de benzedeiras, né? As senhoras, elas acabavam alinhando a criança ali juntamente com orações, né? Com as preces, enfim, cada uma ali no seu. E, na verdade, a quiropraxia, ela faz isso. Ela faz o realinhamento postural, tá? E muda muito, melhora muito. A técnica que eu trabalho é a japonesa, Seitai e Nyu Seitai, com os macetes, né? As pessoas assustam um pouco, mas não dói, é uma delícia. Olha, é muito gostoso. Que maravilha. Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando do TDAH em mulheres, né? E falando nos recursos que a gente comentou um pouquinho da estética, da massagem e tal, como, assim, resumidamente, assim, como você fecha essa parte assim do TDAH das mulheres e como recurso, assim, como que você finaliza isso de recurso para elas? Assim, elas vão, quando elas te procuram, quero dizer isso, tá? Elas te procuram, você faz um laudo, um diagnóstico, né? Através das escalas, né? Que você usa escalas, também. Isso, e aí, como você finaliza, que eu quero dizer, essa consulta com ela, ou como você faz esse trabalho com essas mulheres que sofrem de TDAH? Sim, vamos lá. Então, normalmente eu fecho o laudo técnico da avaliação, tá? Que depois vem o laudo médico em cima do meu, tá? Então, eu deixo muito claro. Tem um médico, isso. Exato, tem o laudo do médico, né? Então, às vezes a pessoa fala, não é laudo, é relatório. Laudo, por exemplo, se vir um engenheiro examinar essa parede aqui, ou um técnico, ele vai dar um laudo da parede. Então, laudo é um documento, é uma perícia, é um documento técnico, tá? Então, primeiramente, eu faço em 6 sessões, tá? 5 sessões em acompanhamento com a minha paciente, tá? Ela não responde sozinha, eu vou enviar escalas e formulários para que pessoas bem próximas dela possam responder, tá? Pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser um filho, sendo maior de idade, tá? Então aí respondem, né? Que no caso a gente chama de heterorrelato, tá? Ou anexo 2, quando a gente envia para uma pessoa da família, para eu ter parâmetros, como que é manifesto esses sintomas. Se é uma adolescente, eu vou enviar uma solicitação para a escola me enviar um laudo escolar, tá? Porque eu preciso ver se o transtorno consta lá também, tá? Segundo o DSM-5, né, que no caso é o que rege, né, as doenças mentais, tá, o Manual de Doenças Mentais, ele precisa constar em 3 áreas, tá? No caso, a mulher adulta, a área social, acadêmica e profissional. Ele precisa constar nessas áreas. E ali, através da análise clínica, aplicação das escalas, testes e avaliações, né, eu vou ter esse apanhado. No final, eu faço a juntada de documentos. Interessante. O Ministério do Trabalho é lindo. Nos assegura, como neuropsicopedagogos, também a gente a formular as nossas escalas. Que legal. Me apaixonei por isso, que eu sou muito criativa, né? Eu não sou TDAH, é meu filho que é, mas minha mente também não para, né? Eu gosto muito de criar ideias. Muito tal. legal. Então, nossa, quando eu descobri isso, eu comecei a pensar, eu falei, puxa vida, é legal eu trabalhar com as escalas padronizadas, mas assim, eu tenho uma paciente que é a Maria, que tem 38 anos, e tenho a minha paciente que tem 25 anos, que é a Joana. Então, elas têm características diferentes. De repente, a Joana é mais para depressiva, a Maria é mais para ansiosa. Então, de repente, eu posso criar uma escala específica para a Maria ou para a Joana. E eu achei isso muito legal, essa abertura que o Ministério do Trabalho concede ao neuropsicopedagogos
neuropsicopedagoga. Está lá na lei isso, né? Isso porque eu fucei, fui lá olhar. Eu falei, o que o Ministério do Trabalho nos dá de apoio, né? Para que a gente possa atender bem o nosso paciente, que é o nosso cliente, né? Então, a gente pode também formular as escalas, tá? Claro, só escalas minhas? Não. Eu preciso trabalhar com as escalas padronizadas, escalas importadas, escalas nacionais. Sim. Eu preciso também aplicar escalas que tenha neurocientistas ou profissionais da parte neurológica estrangeiros, para ver como que o neurocientista sueco vê esse transtorno, Sim. como que o neuropsicólogo dinamarquês vê esse transtorno, como que o neuropsicopedagogo americano vê esse transtorno. Eu preciso para ter parâmetros ali no meu trabalho. Ao final disso, eu vou ter uma juntada de documentos, uma juntada sim, uma pasta. Essa pasta, que eu vou chamar de compilado, eu vou montar o laudo técnico, tá? Tem colegas aí que fazem laudos de 15 páginas, tá? O meu tem 60, 50, 40. Eu escrevo muito, eu não economizo. É uma noite ali bem, digitando, né? Isso aí. E a gente vai que vai. E depois o segundo passo é o laudo médico, né? A mulher, ela se reporta ao médico neurologista ou psiquiatra, dependendo, se faz bastante quadro aí de sintomas psíquicos, tal, às vezes arrolado com depressão ou com transtorno de ansiedade, sempre vem com alguma coisa, TDAH não vem sozinho, sempre vem com algum sintoma, vem com algum transtorno ou síndrome junto, né? Então a gente precisa também observar o que vem combinado, não só o TDAH. E depois quando ela retorna também do médico, né, que ela vai passar por ele, aí também volta ao seu consultório e você dá dicas, orientações justamente laudo. Que aí que entra também os recursos para amenizar, né, os sintomas, você dá essas dicas, ela faz uma quiropraxia, começa dentro daquilo que ela te passa, né, Sim. no consultório, tu vai ver qual é o perfil dela, né? Exato. O que ela pode fazer que combina mais com esse perfil dessa mulher, né? Exato. Tem mulheres que são um pouco mais vaidosas, mas que estão meio desanimadas. Tem outras que gostam mais de atividade física, mas não está frequentando. Tem outras que gostam de acupuntura, mas não fazem, não é assim? Sim. Pessoas que gostam, pessoas que gostam especificamente de cada detalhe, né? Eu ia te perguntar um negócio muito interessante agora, me fugiu um pouco da mente, né? Mas, assim, eu queria saber, depois que essas mulheres te procuram, além de ter o teu consultório, você também, se tiver o pessoal que está, né, aqui vendo o nosso bate-papo e quiser fazer uma parceria com você, porque existem pessoas que querem só o laudo, né? Para levar para um psicólogo, não sei como... Para o médico neurologista, Para o médico né? neurologista, Isso, laudo exatamente. detalhado. Isso. Aí essas pessoas podem te procurar, né? Sim, sim. Importante, né? Friso mais uma vez que o meu laudo é o laudo detalhado da avaliação neuropsicopedagógica, a qual a mulher, né, vai levar ao seu psiquiatra ou ao seu médico neurologista para que ele venha emitir o laudo final, tá? E vai olhar com olhos clínicos, né, de um médico olhando a parte medicamentosa, outros aspectos, né, que não foram pertinentes na avaliação neuropsicopedagógica. Então é bom que a pessoa ela tenha ali uma ação completa disso. Certo. E uma coisa, detalhe, eu estava pensando aqui profissionais da estética, da massagem. Muitas vezes a gente está atendendo a nossa cliente e através do atendimento a gente pode perceber que ela tem um pouco de depressão ou existe alguma coisa no nosso atendimento, porque a gente lida com muitas mulheres, né? E num tratamento estético, a gente também pode agora aprender que existem alguns sintomas que a gente pode identificar, não que a gente vai saber, mas pode indicar a Juliana para essa cliente, fazer um laudo, passar por ela. Para quê? Para saber se... Porque tem muitas pessoas que, às vezes, vão até o nosso espaço, eu sou muito ansiosa, ou então, eu não consigo relaxar. Eu não consigo, eu estou aqui, mas eu não consigo relaxar. Sim. Às vezes, precisa de um laudo, precisa passar... Saber o que tem, né? Saber o que realmente tem. Às vezes ela fala, eu não sei porque eu não consigo relaxar, sou inquieta. E nem sabe que tem o TDAH ou um outro transtorno, né? E que é importante conciliar. Por isso que eu falo que a estética ou uma outra terapia sempre é legal com
com uma profissional que é da área que vai identificar aquilo que essa mulher está sentindo, né? Sim, sim. Então, você como profissional que está trabalhando num espaço que escuta alguma queixa dessa cliente, você pode associar e, às vezes, indicar. É bem interessante. Muito. Eu queria falar o seguinte, queria que você passasse para o pessoal... gente, eu não falei, mas a Juliana também é bailarina, tá? É bailarina há muitos anos. Quero que você fale. Ela tem uma academia ali de balé. E mulheres que estão com TDAH, também balé é muito bom, hein? Fazer o plié, né? Conta aí do balé pra gente. Quase que eu esqueço. A experiência... É bailarina, gente. Por isso que ela é assim, ó, toda magrinha, toda chique, tem essa postura. Fala a experiência aí pra com gente. balé é uma paixão antiga, né? Eu comecei a dançar pequenininha e aí interrompi. Fui triatleta, né? Fui para a Europa competir, fazer o Campeonato Brasileiro de Triatlo Universitário e retornei. Foi em 2000, né? Faz tempo. Depois eu retornei, fiquei 10 anos como triatleta, retornei para os estudos da dança, né? Então, na verdade, eu sou formada, né, na Faculdade de Educação Física. O esporte, a dança sempre esteve do meu lado, né? Eu sempre fui vinculada a isso. Não me vejo sem, né? Agora que estou 100% focada na saúde mental. Mas sempre aí a gente arrisca uns pliés. E recentemente eu remontei, né, a academia no plano, né, de abrir para que outros profissionais pudessem ter oportunidade de trabalho para estarem ali. Atualmente Legal. nós estamos com um curso de formação de professores, tá? Que é um curso digital de formação de professores de balé e jazz. Legal. Ele tem 2.000 horas, tá? É um curso muito bacana. Eu editei o curso nos anos de 2017 a 2019 com muito carinho. Nossa, e o curso, bacana. a professora, ela ganha uma profissão ao fazer esse curso, né? Claro, ela tem que ter uma experiência em dança, conta, é bom, tá? E ali ela é habilitada a dar aula desde o prezinho até a formação da bailarina clássica. Legal. É muito legal. E passa para o pessoal, então, né? Aproveitar esses minutinhos aí para passar o teu telefone, Legal. porque muita gente vai te procurar, tenho certeza. O pessoal está assistindo, liga, agenda uma consulta que vale muito a pena. Vamos parar de sofrer, né, gente? Vamos relaxar, sim, vamos sim. fazer massagem, Tem tantas vamos coisas fazer boas, né, Clênia? acupuntura. Vamos trabalhar isso. Tudo na vida tem um jeito de amenizar, É né? verdade. Nada, a gente não necessita ficar se amargurando ou se deprimindo com coisas que a gente pode resolver, né? Tem pessoas como a Juliana que estão aí para ajudar, né? Para ajudar vocês, mulheres. Tem espaços de estética para, né, dar sua preferência para você se sentir muito melhor. Vamos se mexer, vamos cuidar disso aí. Nada de ficar depressiva, nada de ficar triste, tá bom? Nada de desânimo. Vamos consultar aqui com a Juliana, vamos na estética, vamos se cuidar, tá bom, mulherada? Confio em vocês, eu sei que esse papo foi legal para vocês. Vocês vão compartilhar com quem precisa e vão procurar a Juliana para fazer um laudo. Não precisa ser um laudo, mas para bater um papo, tá bom? E, Ju, passa aí onde que você trabalha, telefone, tudo. Sim. Em Santos, eu atendo na Vila Matias, tá? Em São Paulo, eu atendo na Vila Mariana. Em Santos, eu atendo 4 dias na semana, tá? Agora, em São Paulo, atendo de 1 a 2 dias na semana. Na Vila Mariana, para quem conhece aí São Paulo, Vila Mariana, pertinho do metrô Santa Cruz, pertinho da Avenida Domingos de Moraes, tá? E em Santos, na Vila Matias, pertinho da Avenida Ana Costa. Locais assim de super fácil localização, tá? O contato, o WhatsApp do meu consultório é 13 98802 1481. Cai ali na mensagem automática, já perguntando dos sintomas de autismo, de TDAH, tá? E sou também pós-graduada em terapia da constelação familiar sistêmica, em psicomotricidade, em acupuntura pela medicina tradicional chinesa, neuropsicopedagogia clínica, institucional e hospitalar e em neurociências, né? Fiz também um doutorado em psicanálise. Minha primeira formação na saúde mental foi como psicanalista, né? Que eu amo a psicanálise, amo todas as escolas psicanalíticas, mas eu tenho a escola inglesa como paixão, né? Que é a do Donald Winnicott. Eu
Curto muito, amo Jung, Melanie, mas curto muito a escola inglesa, né? Porque ela trabalha justamente a relação da mãe com o filho. Isso me chama muita atenção, tá? Para a gente poder entender os transtornos. E aí a gente segue com a nossa missão, né, Clênia? De ajudar mulheres, né? Ajudar pessoas. Gente, assim, eu tô super emocionada porque, assim, eu tenho certeza, que se você procurar a Juliana, você vai... Tô até emocionada mesmo, não é brincadeira. Porque, assim, você vê que ela gosta do que ela faz. Você percebe que, assim... Tem muita coisa aí dentro para ajudar vocês, entendeu? Você percebe que ela se entrega, se entrega de corpo e alma. E aí, Gui, tô emocionada, né? Se entrega de corpo e alma. É verdade. Nossa, que lindo. Ai, tô até emocionada. É isso mesmo. Não precisa cortar, não. Pode deixar assim mesmo, que não faz mal. Porque é natural, não precisa cortar, e é natural. E assim, eu falo para vocês, o papo é de verdade. Procura a Juliana, procura se encontrar. Nossa, ela tem muito conhecimento sobre essa parte interior de vocês, sobre esses transtornos. Isso aí é muito importante. É muito importante, pai, irmão, filho, vocês que são filhos, acham às vezes que a mãe é meia doida, né? Ai, minha mãe é meia maluca, tal. Não é. Às vezes a mãe precisa desse apoio. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda, dessa compreensão. Você não vai mudar o jeito da sua mãe, como ela é, mas você vai conseguir entender um pouquinho mais porque ela é assim, sem tirar sarro, sem gozação. Você vai, não, minha mãe ela é assim porque ela tem um transtorno, né? Que não é nada assim muito... como é que a gente pode falar assim? Não é nada que vai prejudicar você, filho, em dar um apoio para ela numa situação dessa. Às vezes você, mãe... Vamos fazer assim? Vamos fazer uma consulta lá. Eu vi no YouTube a Juliana Rocha, né? Achei legal. Bate um papo. Vai junto com a sua mãe. Marido, vai junto com a sua esposa. É legal isso aí. E é uma maneira da gente se encontrar, né? Vai fazer massagem, vai fazer estética. Bacana. Sim, tem tantos recursos, né? Tem tantos recursos, tem tanta né? coisa para se Mas fazer. eu estou emocionada por ver uma profissional tão dedicada, sabe? Que estuda tanto a fundo aquilo que ela quer passar para as pessoas. E outra, ela tem um filho, né, que tem um transtorno também. E ela sabe como é as pessoas que manejam e como vivem isso, né? Mas eu vou mudar de assunto um minutinho, porque eu vou falar dos patrocinadores, porque está terminando o podcast e eu preciso falar da Fêminos de novo, que vai aparecer aí no vídeo, a minha fornecedora da Samana Cosmobeauty, que eu amo, trabalho muito, Juliana, com eles. E assim, recomendo muito. Eu vou repetir o endereço, que é na Bernardino de Campos, número 18, conjunto 510. E cliente também, se você quiser comprar na Fêminos, o teu skincare, elas também atendem. Se você não tiver uma profissional que te acompanhe, elas vão dar toda a consultoria do que você precisa. Adelis, minha amada, Sônia Beth, Afonso Pena, 142, está aparecendo aí também. Eu amo de paixão. Todo mundo eu amo, né, gente? E não pode ficar de fora a Adelis, né? Que meu cabelito é sempre lá do podcast, né? Sônia, Beth, beijo, recomendo. Pensou em luzes, é com a Sônia. Pensou em corte, é com a Sônia, é com a Beth, é todo mundo que trabalha lá. E Annie Cake, eu amo Annie Cake. Inclusive, ela mandou uma lembrancinha para a convidada. Nossa! Annie Cake, olha, gente, que coisa linda da Annie Cake. Um mimo muito bonito. Já passou um tempinho, mas aguenta só mais um pouquinho, da Gui. Então, a Annie Cake, ela é especializada nesses mimos lindos, gente. Que coisa linda. Ela não faz só cestas, tá? Olha que coisa linda. Coisa maravilhosa, perfeito. Eu amo embalagens. Com muito carinho para nós. Eu sou uma pessoa muito detalhista, né? Então, nossa, a embalagem para mim é tudo.
A Anne Cake, ela trabalha, vai aparecer Coisa também o mais vídeo, linda. trabalha Olha, com é muito... um buquê de bombons. De bombom, caixinhas, cestas. Vou ter que dividir com o pessoal lá em casa. Esconder. Até o Gui Comer vai querer. sozinha. Gui, eu tenho até aqui, ó, gente, peraí, eu tô falando dos patrocinadores, mas eu preciso falar para vocês do meu amigo aqui do podcast. Eu não posso deixar, porque eu fiz uma frase aqui, ó. Precisou de podcast, de vídeo, de foto, DG para você. Não esqueça, precisou DG para você. Esse estúdio maravilhoso que eu descobri, assim, de repente, e é um lugar que te dá... É como se você estivesse na sua casa, sabe? Eu não estou falando aqui, porque eu sempre esqueço de falar do meu colega. Aqui, se você está querendo fazer um podcast, fotos, vídeos, vem na DG, que você não vai se arrepender. Ó, até rimou, né? Então, é assim, o lugar é super confortável, ele deixa você à vontade, você faz o teu vídeo, você faz as tuas fotos é como se fosse da família, sabe? Sem brincadeira. Você sente como se fosse aqui teu filho, que, no meu caso, que sou mais velha, né? Que tivesse aqui do meu lado, me dando esse apoio. É um estúdio aconchegante, né, Juliana? Sim, a gente se sente muito super bem acolhedor, aqui, muito gostoso. acolhedor. Não é aquela coisa, sabe? Aquela coisa fechada que você entra e fica numa caixinha, não. Aqui é muito confortável. Indico para você, profissionais que estiver vendo a gente, procura a DG, para você conhecer. Então, antes da gente se despedir, pega seu canequinho. Agora, ó, o tio Emerson não fez, mas você vai fazer, tá? Tá. Quando eu contar 1, 2, 3, a gente vai falar aqui o papel de verdade, tá? Tá. Muito obrigada para todo mundo. Compartilha, que eu também nunca falo. Compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho, tá bom? Então, no 3 a gente fala, tá? Aqui o papel de verdade. Sim. E olha para lá, para lá. Pra lá. 1, 2, 3. Aqui o papo é de verdade. Valeu, gente. Obrigado. Sorte.